Nós vimos na aula passada que o carbono ele é tetravalente. O que é que significa? Que ele é capaz de realizar 4 ligações químicas. Então, o meu átomo de carbono ele pode fazer 4 ligações separadas, que eu chamo de ligações simples. Ele pode fazer uma ligação dupla, ele pode fazer uma ligação tripla, ou ele pode ainda fazer uma ligação dupla vizinha da outra. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui. Alguns alunos ligaram, mas não completaram as 4. Ligação sigma e π. Tá, a gente não explicou na aula passada sobre ligação sigma e sobre ligação π, mas me parece que você já andou lendo algo a respeito. É o seguinte, ó. A ligação simples, ela também é chamada de ligação sigma, certo? Que é abreviada aqui pela letra grega sigma. A ligação dupla e a ligação tripla, elas têm uma que é sigma e tem outra que é π. Então, essa aqui, ó, é chamada de ligação π, que eu represento pela letra grega π, e aqui é sigma de novo, tá certo? Na dupla, existe uma sigma e uma π. Na ligação tripla, a gente tem uma ligação π, aqui, tem uma ligação π aqui, tem outra ligação π aqui e no meio aqui a gente tem uma ligação do tipo sigma. Então, na tripla são duas π e uma sigma, e duplas vizinhas uma da outra, uma à esquerda é π, outra à direita é π, e aqui é uma sigma e aqui é outra sigma. Ó, professor, mas eu não sei o que é esse negócio de ligação sigma e ligação π. Vai ter um momento que eu vou parar para explicar para vocês o significado de ligação sigma e ligação π, tá bom? Mas só atendendo aqui a pergunta que foi colocada no chat. Eu estou já adiantando como identificar, certo? Agora, por que é sigma e por que é π, é um outro capítulo aí mais adiante, tá bom? Dito isso, vamos lá. Como é que eu faço as ligações? Gente, é só usar os postulados de Kekulé. O correto é o aluno do médio, ele está aqui, né, no último ano do ensino médio. Ele sabe o que é uma ligação covalente, que a ligação covalente ela apresenta pares de elétrons sendo compartilhados, entre outras coisas. Porém, supondo que você chegou no ensino médio, no último ano, e não lembre de nada disso, a gente opta por usar os postulados de Kekulé. E nos postulados de Kekulé, eu passei lá aquele passo a passo dizendo assim: primeiro você liga os carbonos, tá? Então vamos fazer isso, ó. Eu vou ligar os carbonos com os demais elementos. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho uma ligação aqui, certo? Vou colocar aqui. Uma ligação aqui. Eu tenho mais uma ligação bem aqui. E aí eu vou ligando todos eles. Sem me preocupar, por enquanto, se está com 4 ligações ou menos, enfim, tá? Eu só faço isso inicialmente. Depois que você liga todo mundo, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai completar a tetravalência, certo? Então, começando da esquerda para a direita, ó, esse carbonozinho aqui, ele só tem 3 ligações. Para ele fechar as 4, eu preciso colocar mais uma. Só que eu não posso fazer outra ligação com esse hidrogênio e nem outra ligação com esse hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele só pode fazer uma ligação. Então, sobrou o carbono vizinho dele, ó, esse aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu pego e coloco uma ligação entre eles dois. Se você contar, o que é que nós temos? Esse carbono está fazendo uma, duas, três, 4 ligações. Certo? O vizinho dele, ó, que antes também tinha 3, com essa que eu fiz de azul agora, entre os dois, ele também está fazendo uma, duas, 3 e 4. O oxigênio está ok, porque ele só pode fazer 2 mesmo. Esse carbono já está fazendo 4 ligações, certo? Mas os dois últimos, o que foi que aconteceu? Eu tenho um fazendo uma para a esquerda, outra para a direita. E o último está fazendo uma para a esquerda e outra para a direita. Tá bom? Sendo assim, eu preciso completar a tetravalência. Então, sugestão, né? Eu vou fazer uma ligação entre os carbonos que estão aqui. Não, eu não posso fazer isso, porque se você contar agora, o que está aqui, ó, depois do oxigênio, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Não pode fazer, deixar ele com 5, tá? Então, vou tentar com o vizinho dele, à direita. Eu vou colocar mais uma ligação aqui, ó. Quando eu fiz isso, os dois últimos agora tem 1, 2,
3. Aqui também, ó. 1, 2, 3. Porém, tem que ser 4. Então, a solução é colocar mais uma ligação aqui. Eu fiz, portanto, uma ligação dupla no começo para dar certo e uma ligação tripla no final. Já que é possível qualquer uma dessas formas, né, de montar aqui as ligações no carbono. Então, na tarefinha de vocês, a resposta correta seria isso aqui. Quem, porventura, não colocou as ligações completas, né, as 4, ficou faltando alguma coisa, ou então passou de 4, então vou considerar errado, tá certo? A maioria que me entregou em tempo hábil, eu corrigi e dei a devolutiva no privado pelo WhatsApp, e lá você pode conferir, certo? E hoje estamos fazendo a correção. A letra B, eu conto nos dedos quantos acertaram. Mas como é que eu faço, né, professor? Mais uma vez. Você vai ligar os carbonos, primeira coisa. Então, vamos lá, sem se preocupar com nada. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em seguida, você completa a tetravalência e liga os demais elementos. Olha só. Ligo com esse hidrogênio, ligo com esse outro carbono, que liga com esse enxofre, que liga com hidrogênio, que liga com esse, que liga com esse, e assim sucessivamente. Só que o que é que acontece? Quando você observa a estrutura, na hora que eu olho para os carbonos, todo mundo aqui que está nesse ciclo só está fazendo 3 ligações, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar a chamada tetravalência. Como é que eu faço isso? Bom, uma sugestão é colocar ligação dupla. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma dupla entre esses dois aqui. Aí, agora, o de cima está fazendo 1, 2, 3 e 4. O de baixo está fazendo 1, 2, 3 e 4. Esse aqui também precisa de 4. Aí, você pega e faz isso aqui, né? Não pode, pessoal. Por quê? Porque se eu botar a dupla bem aqui, ó, o carbono que já estava ok, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Ele não pode ficar com 5, então eu vou colocar uma dupla mais para o lado. O carbono de baixo tem uma ligação, 2, 3 e 4. Esse aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Portanto, para fechar, eu boto mais uma ligação dupla aqui. De forma que todos os carbonos do nosso ciclo, eles estão com 4 ligações. Mas esse carbonozinho aqui, ele só está com 3. Então, quais são as possibilidades? Eu não posso colocar uma dupla entre ele e o hidrogênio, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Eu não posso colocar uma dupla entre o carbono da esquerda, porque ele ficaria com 5. Então, não pode. Sobrou somente o carbono e o enxofre. E o enxofre, ele pode fazer 2 ligações? Pode. O enxofre é igual ao oxigênio. Ele pode fazer 2 separadas ou pode fazer uma ligação dupla. Ok? Dito isso, esta é a resposta do item B de bola. No item C, vamos fazer a mesma coisa. Ó. Ligo todo mundo com uma ligação somente, tá? Faz só um tracinho para todos eles. Vai ligando. E quando você fizer isso, o próximo passo é ver onde é que está faltando para completar as 4, né? Então, vamos aqui, ó, da direita para a esquerda agora. O oxigênio, ele está fazendo 2 ligações, ok. Esse carbono só está fazendo 3. Eu poderia pensar de colocar uma ligação dupla com o carbono vizinho dele. Mas se eu fizer isso, esse carbono aqui, ele vai ficar com 5. Então, não pode. Qual seria a solução? Eu posso pensar em colocar aqui, né? Como eu vi alguns fazendo. Mas esse oxigênio ficaria com 3 ligações. Então, não pode. Portanto, sobrou só o oxigênio de cima. O oxigênio está fazendo 2, ok. Aqui está fazendo 2 também. E o carbono fechou as 4. Esse aqui já tem 4, esse aqui já tem 4. Esse carbono tem 3 ligações. Então, eu vou fazer o seguinte. Boto mais uma para cá à esquerda. Aí, o meu carbono vizinho dele, que está fazendo 3, precisa de mais uma. Eu poderia pensar de colocar outra aqui, né? Aí ele ficaria com 4. Mas o vizinho dele teria 1, 2, 3, 4, 5. Então, não posso colocar aqui, certo? Sobrou só o nitrogênio. Ó. Então, eu vou fazer com ele. O nitrogênio, nesse caso, ficaria com 1, 2, 3 ligações. Pode ser assim. Basta lembrar uma coisa, que o nitrogênio ele pode fazer 3, pode fazer uma dupla ou pode fazer uma tripla. Como ele está fazendo uma dupla aqui, uma simples, caiu nesse caso. Então, o nitrogênio está ok, os carbonos estão ok, hidrogênio e oxigênio também. Perfeito? Então, a primeira questão era só para fazer isso. Não era para colocar aqui do lado que estava faltando dupla, que estava faltando tripla.
tá? Você pode até colocar isso aqui, mas a resposta que todo mundo vê e entende o que é que está faltando é aquela que você mostra, representa as ligações. Perfeito? Então, dito isso, primeira questão está aqui respondida para a gente. Ok? Só uma observação. Vocês não vão precisar se preocupar em desenhar nenhuma dessas estruturas, por exemplo, na prova do Enem. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a estrutura na prova do Enem ela já está montadinha, bonitinha lá para você usar. O que é que acontece? Na prova, a estrutura estando lá representada, você tem que saber interpretá-la. Então, você vai olhar para a estrutura e vai tirar algumas informações delas, como, por exemplo, nas outras duas questões, a gente fala exatamente disso, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a questão número 2, deixa eu ver aqui, copiar. A questão número 2 pede uma tal de fórmula molecular, certo? Então, vamos ver como é que seria. Ó, o eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Gente, o que ele está pedindo aqui chama-se fórmula molecular. Na aula passada, eu parti da fórmula molecular para construir a fórmula estrutural. Agora, a gente está fazendo o caminho inverso. Eu tenho a fórmula estrutural e nós vamos atrás da fórmula molecular. Tá certo? Como é que a gente faz para encontrar essa tal de fórmula molecular? Aqui é assim. Nós vamos pegar e contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios e quantos oxigênios. Ah, é fácil. Está aqui, pessoal. Aqui tem um carbono, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui... Pronto, só tem 4 carbonos. Então, ó, C4. Do jeito que eu escrevi aí, você está dizendo que tem 4 carbonos. Mas, observe que nas opções, nenhuma delas tem C4. Então, não tem nada para marcar, essa questão tem que ser anulada. Errado. Tem mais do que 4 carbonos. O problema é o seguinte, eu não estou vendo. Pois muito bem. Na fórmula de linhas, que é essa aqui, ó, está aqui representada, existem carbonos também. Só que a gente precisa saber enxergar esses carbonos. Tá bom? Como é que eu posso fazer isso? Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Onde é que estão os carbonos da fórmula de linhas? Os carbonos na estrutura de linhas, eles se encontram nas quinas e nas interseções das linhas. Como assim? Vamos lá. Aqui é uma quina, ó. Então, aqui tem um carbono, certo? Aqui é outra, aqui é outra. Então, já estou contando de verde 3 carbonos. Se eu tinha 4, com mais 3 são 7, mas não tem C7 aqui. Então, faltam carbonos ainda, tá? Onde mais eu vou encontrar carbonos nessa estrutura? Nas interseções das linhas. As interseções são onde elas se cruzam. Então, está bem aqui, ó. Tenho 3 linhas se cruzando aqui, tenho 3 linhas se cruzando aqui e tenho outras aqui. De forma que aqui existe carbono, aqui existe carbono, aqui existe carbono. Ou seja, eu tenho os que estão de vermelho, ó, já estão à mostra, né? 1, 2, 3, 4, com mais 3 de verde nas quinas e mais 3 de roxo aqui nas interseções. Somando tudo, eu vou encontrar um total de 10 carbonos. Então, na verdade, não é C4, é C10. Quantos hidrogênios e quantos oxigênios? Tá certo? Como é que eu vou fazer agora? Bom, é o seguinte. Para achar os hidrogênios é um pouquinho mais chato, tá? Então, você pode fazer o seguinte. Você pode tentar procurar os oxigênios primeiro. Se vocês observarem, eu vou apagar aqui. Ó, se vocês observarem, nós temos 2 oxigênios. Então, essa fórmula é C10H alguma coisa, O2. Bom, eu já vou eliminar a letra B, porque está dizendo que tem 3, eu estou vendo que são 2. Já vou eliminar a letra A, que está dizendo que é 1. E vou eliminar a letra D também. Ou é letra C, ou é letra E. Como é que eu sei quem é quem? Aí, infelizmente, nós vamos ter que contar os hidrogênios, tá bom? Como é que eu faço para contar os hidrogênios? Bom, alguns já estão evidenciados. Então, aqui você tem, ó, 2 hidrogênios, com mais um, 3, com mais 2, 5. Com mais um, 6, com mais 3, 9, né? Aí, pessoal, não tem C10H9O2, tá? Tem C10H11 e tem C10H12.
Para saber os outros que estão faltando, eu vou ter que fazer o seguinte. Como encontrar os hidrogênios na fórmula de linhas? Então, eu vou colocar aqui do lado uma situação só para orientar a gente nessa estrutura. Vamos imaginar que você tenha essa fórmula de linhas aqui, ó, tá? Quantos hidrogênios tem aqui? Primeiro, quantos carbonos? Para achar os carbonos, são as pontas, as quinas e as interseções de linhas. Então, aqui tem 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Aí, eu coloco C7. H quanto? Então, o pulo do gato é aqui, ó. Eu vou olhar de um por um, tá certo? Eu sei que o carbono ele faz 4 ligações. Então, o carbono 1, ele está se ligando somente com o carbono 2. Ou seja, ele está fazendo uma ligação. Se ele faz uma ligação, para 4 falta, ó, 1, 2, 3. O carbono 2, ele está ligado com 1 e com o 3. Ó. Carbono 2 se liga com 1 e com 3. Sendo assim, ele já está fazendo uma ligação para a esquerda e uma ligação para a direita. Falta quanto? Para 4. 2 hidrogênios. Ele faz 2, com esse aqui 3, com esse aqui 4. O carbono 3, ele está fazendo ó, uma ligação para a esquerda, uma ligação para a direita e uma ligação para baixo. Então, 1, 2, 3 e para 4 só falta mais um hidrogênio. O carbono 4 faz uma ligação para a esquerda, uma ligação para a direita. Então, 1, 2, 3 e 4. O carbono 5, ele está fazendo uma ligação aqui para a esquerda e outra para a direita. Então, faz 1, 2, com mais um hidrogênio 3, com mais um hidrogênio 4. E o carbono 6 só está fazendo uma ligação aqui para a esquerda. Então, ele faz uma, com mais um hidrogênio 2, com mais um hidrogênio 3, com mais um hidrogênio 4. Ok? Então, tá aí, pessoal. Quer saber quantos hidrogênios? Vai de um por um. E quando você souber o total, é só somar aqui, ó. 3, 5. Desculpa, faltou o carbono 7. Então, tem mais 3 hidrogênios aqui, ó. Tá bom? Mais 3 hidrogênios. E agora eu posso fazer 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, é C7H16. Perfeito? Então, tá aí. C7H16. Só que não era essa a estrutura, eu coloquei ela só como exemplo. Tá? Vamos para aquela que estamos resolvendo. Olha só, aqui tem ligação dupla, tá? Então, quando você for atrás dos hidrogênios, você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa contagem aqui, ó. Esse carbono que eu circulei de vez, ele está fazendo uma dupla, então são 2 ligações. Com mais uma ligação para a direita, 3. Então, 1, 2, 3. Resultado, mais um hidrogênio, fecha as 4. Tem mais hidrogênio aqui. Esse outro carbono, ele já está fazendo 4. Ó. 2 com a dupla, uma para a direita e uma para baixo. Já tem 4. Então, não tem hidrogênio aqui. Esse outro carbonozinho, ele está fazendo uma dupla para a esquerda, então 1, 2, com mais uma para cima, 3. Para fechar as 4, tem que ter um hidrogênio bem aqui, tá certo? Então, vou colocar um hidrogênio aqui. Vizinho dele, eu tenho aqui, ó, outro hidrogênio, porque ele está fazendo 3 ligações, então preciso de mais um para fechar as 4. E onde tem dupla que já tem uma ligação, fechou as 4, então não cabe hidrogênio aqui. Portanto, os hidrogênios que estavam faltando, ó, é só esse de cima, esse de baixo e o da esquerda. 3 hidrogênios. Eu já tinha contabilizado 2, com mais um 3, com mais 2, 5. Com mais 3, 8, com mais um 9. 10, 11, 12. Então, é C10H12. C10H12O2. Eu vou marcar, portanto, a letra E e não a letra C. Então, esse aqui está fora. Letra E é a resposta correta. Perfeito? Então, a segunda questão está aí resolvida para a gente. Bom, deixa eu só conferir aqui uma coisa. Estou ouvindo um zumbido. Eu não sei se é aqui ou se é aí. Deixa eu ver aqui os participantes. Ok. Pessoal, eu vou pedir para vocês só 2 minutinhos.
Eu vou ver o que está acontecendo aqui. Esse zumbido ele não é normal. Só um minuto.